gestores da Inglaterra, especialistas na construção de presídios no mundo todo, interessados em construir presídios no Brasil. Eu fiquei me questionando aqui, qual é o interesse econômico que pode mover a construção de presídios? Eles vieram, visitaram as nossas unidades, conheceram, convidaram para fazer uma visita lá. Eu falei, antes de fazer a visita, vocês vêm aqui para que vocês conheçam, para que a gente entenda qual é a ideia. Eles construíram presídios na África para 3.200 pessoas. A ideia qual é? Eles constroem um presídio e aí eles fazem a gestão do presídio. Uma parte é feita pelo Estado, o Estado se encarrega dos diretores, das unidades, e eles fazem a gestão como se fosse uma parceria público-privada. Pois bem, isso aqui no Brasil, em alguns estados, já acontece. Aí nós paramos. Bom, então vamos pensar aqui internamente no custo. Que custo é esse? O que significa isso? O presídio, ele custa 3 a 4%. O que é caro é a gestão. Se você dilui isso em 25 anos, aquilo que vai ser pago pela gestão, R$ 2.500 para manter um preso, o presídio sai de graça. E aí nós paramos e começamos a pensar, quanto custa a vaga do preso hoje no Brasil? Vocês têm ideia de quanto custa a construção da vaga preso no Brasil? Um dos últimos projetos que estava sendo executado, o projeto de jovem adultos, projeto aprovado pelo Ministério da Justiça, R$ 61 mil a vaga do preso. Muito mais caro do que a construção de uma casa popular para toda a família do preso e etc. e tal. Paramos e pegamos as diretrizes básicas que orientam a arquitetura prisional. E agora nós estamos propondo e fazendo a revisão dessas diretrizes por entender que você não precisa de uma penitenciária com 13 mil metros, com não sei quantos mil metros de terreno. Você pode compactar esse presídio. E com a compactação e um novo modelo arquitetônico que contemple todas as necessidades, o custo da vaga cai para R$ 20 mil ou menos. E se for ampliação de presídios, cai para R$ 10 mil. Então, aquilo que o Brasil ia levar 80 anos para resolver, ele resolve em 10. Isso para 170 mil presos. Aquilo que seriam 13 bilhões, você de repente resolve, aí hipoteticamente, não estou com os números aqui, com 7 bilhões ou 6 bilhões, ou até 3 bilhões, depende do formato que você constrói. Eu penso, será que não está na hora de nós mudarmos os nossos paradigmas? Ou será que nós vamos ficar sempre aguardando a crítica, que não acaba nunca, de que não tem vaga, e não tem vaga, e não tem vaga? Realmente, faltam recursos. Só que os recursos hoje, para a construção desses presídios, estão no Fundo Penitenciário Nacional, que arrecada 3% da receita das loterias. E hoje o fundo tem 900 milhões de reais, que estão contingenciados e precisam ser liberados. Contingenciados porque o Brasil precisa de superávit primário. Então, nós estamos agora aguardando a redefinição dessas diretrizes para a construção, para chegar no valor da vaga do preso. Isso, em menos de um mês, nós vamos chegar nesse valor. A partir daí, então, o Ministério da Justiça vai dizer quanto ele libera de recursos para as construções, inclusive para resolver o nosso sistema penitenciário aqui do Paraná. A construção deve ser investimento da União e a gestão do Estado. E aí eu pergunto, qual é o papel do Ministério Público no descontingenciamento dos recursos federais? O que pode o Ministério Público fazer? Se o Ministério Público Federal, numa das reuniões que tivemos com os secretários de Estado da Justiça há pouco tempo, nós convidamos o Ministério Público Federal, a Procuradora da República de Curitiba, uma procuradora que representa a parte de direitos humanos,
e convidamos também a subprocuradora-geral da República de Brasília, a doutora Gilda. Participaram conosco da reunião o dia todo. Compreenderam essa dificuldade que nós estamos hoje enfrentando aqui no Estado e no país. E, a partir daí, o Ministério Público Federal começou a requisitar as informações do saldo da conta, tem 900 milhões, quanto tem sido gasto nos últimos anos, quanto tem sido investido num Estado ou no outro, qual é o critério de distribuição de recursos e como trabalhar o descontingenciamento desses recursos. Esse, então, é o papel do operador do direito num cenário como esse. Esse é o papel do Ministério Público Federal, porque são verbas federais. E aí sim, nós acreditamos na força da instituição. Na verdade, nós estamos trabalhando uma união de esforços em vários sentidos. O que pode ser feito pelo MP, o que pode ser feito pelo Ministério da Justiça, o que pode ser feito pelos secretários de Estado da Justiça para reformulação das diretrizes e o que pode ser feito pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Então, isso, na verdade, tem um pouco de política pública e tem um pouco de atuação do direito. E é nessa simbiose do direito com a política pública que nós vamos encontrar um momento de efetivação dos direitos humanos. É um caso que, como eu diria, e disse no início, talvez seja um dos maiores desafios que nós estamos enfrentando nesse momento e nesses 4 anos, que é o desafio da mudança do nosso sistema penal. Mas se conseguirmos, e eu aí tenho confiado muito na contribuição das universidades, no papel da extensão universitária do nosso trabalho conjunto, coletivo, inclusive com a Secretaria de Ciência da Ciência e Tecnologia, com as universidades estaduais, com as universidades particulares, que também têm contribuído com o modelo de gestão, têm ido até as penitenciárias, têm conhecido o modelo, têm feito proposta de alteração da gestão do modelo. Os diretores de presídios, que até então tinham indicação política e às vezes não tinham nenhum contato com o sistema penitenciário, hoje são escolhidos através de teste seletivo, de conhecimento jurídico, conhecimento de gestão e uma proposta para aquela unidade, e a partir daí eles são selecionados, e foram selecionados. Já fizemos 2 testes seletivos, e aí então nomeados pelo governador. E agora vamos trabalhar com indicadores de resultados, avaliando se aquele projeto que eles fizeram para a unidade, eles vão conseguir cumprir ou não. E criando também um colégio de diretores de estabelecimentos penais, que irá se reunir com o coordenador do DEPEN a cada 2 meses. Instituímos no nosso sistema a figura do corregedor, que até então não havia, o corregedor do sistema penal. Por que um corregedor do sistema penal? Porque a semana passada nós, infelizmente, tivemos que afastar 2 agentes penitenciários. Um deles porque foi flagrado levando 100 gramas de maconha para o presídio onde ele atuava. E o outro porque estava levando um telefone celular para dentro da unidade. Ainda bem, e felizmente, que os agentes penitenciários do Estado eles têm tido uma formação muito positiva. Essas exceções realmente são bem exceções à regra, mas nós temos que corrigir as exceções para não contaminar os quase 4.000 servidores que aí estão no sistema. Ainda hoje, conversava com o secretário de Estado da Administração quanto à necessidade de abrir um novo teste seletivo para agentes penitenciários. Precisamos de, pelo menos, a contratação de mais de 1.000 agentes. Já se está falando também na necessidade da contratação de mais policiais militares, policiais civis, delegados de polícia, procuradores do Estado, enfim, os concursos públicos precisam ser abertos, as oportunidades precisam ser abertas, o Estado precisa se movimentar. Eu acho fundamental que nós possamos enxergar tudo isso como um novo modelo de gestão pública. O conhecimento do direito administrativo ele tem que ser aplicado para um modelo prático de gestão pública.
Nós temos que entender a gestão pública não como algo muito distante do direito, mas como algo muito próximo do nosso cotidiano e do nosso dia a dia. Nós precisamos aproximar o direito administrativo das políticas públicas, buscar um conceito de direito de políticas públicas, entender o funcionamento dessa engrenagem das políticas públicas e compreender também, numa dimensão maior, o conceito de direitos humanos. Nós temos uma dificuldade muito grande de conceituar direitos humanos. É um processo que visa a dignidade da pessoa humana, mas ele pode ser visto com muitas dimensões. Antes se falava em primeira geração, segunda geração, terceira geração de direitos humanos, hoje se fala em dimensões, em primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. E daí vai. Dimensões porque uma geração não sucede à outra, elas simplesmente vão ampliando esse leque, mas elas continuam ali. E uma das preocupações que eu tive foi de pensar um pouco direitos humanos, qual a relação de direitos humanos com o direito humano à educação. A educação é um direito humano? E foi esse estudo que me fez refletir um pouco, quando fiz um mestrado em educação. Escrevi sobre direito humano à educação e políticas públicas. E compreendi que o maior desafio que nós temos hoje para efetivar o direito humano à educação é garantir a qualidade da educação básica. E para garantir a qualidade da educação básica, nós temos que nos valer de um instrumento chamado avaliação. Nós precisamos ter indicadores, nós precisamos avaliar vários aspectos que contribuem para a melhoria da educação básica. E por que educação? Porque eu entendo que esse é um instrumento, esse é o caminho, esse é o investimento que nós temos que fazer para modificar a realidade do nosso país. Se nós hoje temos violência aliada à desigualdade social, à pobreza, à miséria, à necessidade de melhorar a condição de vida das pessoas que ali estão, de cada um e da família que ali está, nós conseguiremos, sim, se investirmos maciçamente em educação de qualidade para todos. E a proposta que faço, inclusive, é no sentido de uma lei estadual ou até de uma lei